colegas deputados e deputadas, nós estamos aqui vivenciando mais uma crise política de um sistema presidencialista que revela todo esgotamento daquilo que se produziu em termos de um sistema esquizofrênico. A política brasileira precisa de urgentes mudanças. Essa não é a primeira, nem será a última crise desse sistema. Há 3 anos, mais exatamente, o país está submetido a um desnudar de uma crise que está sendo revelada por diversas investigações e delações. É certamente o ponto crucial que nos leva à reflexão no sentido de dizer que nós precisamos discutir esse assunto, mas também encontrar uma solução para a crise política nacional. O PSDB, o nosso partido, desde que vem acompanhando todo esse processo de investigação, foi muito firme, muito rígido, inclusive, no sentido de cobrar esclarecimentos sobre todas as denúncias que foram reveladas. Enfrentamos num plenário com muita firmeza aquilo que se revelou e que se envolveu, sobretudo, o Partido dos Trabalhadores durante todo esse período. E era a nossa obrigação fazer isto. Alguns podem dizer nesse instante que há, por parte da Operação Lava Jato, exageros e injustiças. E é bem verdade que pode e deve estar acontecendo. Mas nós não podemos, também, em nome dos exageros e das injustiças, deixar de cobrar esclarecimentos. E é isto que nós queremos neste momento. Exigir e cobrar esclarecimentos não pode ser confundido com um ato de oportunismo. Exigir e cobrar explicações não pode ser confundido com um ato de covardia. Antes de entrar no governo, o nosso partido apresentou um documento, uma agenda, pedindo para que o governo pudesse empreender essa agenda. Mas nós não precisamos dos cargos do governo para apoiar a agenda que está sendo pautada. Agora surge diante de nós algo muito grave, algo que, mais uma vez, revela o esgotamento de um sistema político que foi sendo alimentado ao longo do tempo numa relação perniciosa entre a política e o sistema empresarial e os empresariados, e os empresários do Brasil. Um sistema de conveniência, de troca de favores, que nos levou às denúncias que agora estão surgindo cada vez mais fortes e contundentes. Venda de medida provisória, favores nos órgãos do governo, gentilezas trocadas, e isso aprofundado, é bom que se diga, inclusive dentro do governo do Partido dos Trabalhadores. Essa questão, e aí é bom frisar, não pode, esse debate não pode estar sendo utilizado como um meio de se buscar uma vingança por conta de um processo de impeachment ocorrido em função de um crime de responsabilidade. Nosso dever, portanto, é de usar o mesmo peso, a mesma cobrança, a mesma firmeza que utilizamos naquele momento que se discutia o crime de responsabilidade contra a presidente da República, Dilma Rousseff, usar agora para cobrar esclarecimentos. É evidente que há muitos pontos que devem ser esclarecidos, mas o nosso juízo nesse momento não é o juízo do julgamento, da condenação ou absolvição do presidente. A nossa responsabilidade é de buscar o esclarecimento das dúvidas levantadas na peça de acusação. E esta casa não tem esse condão e esse poder de fazer esse tipo de julgamento. E, portanto, se lá fora a sociedade exige explicações, se lá fora a sociedade quer esclarecimentos, eu creio que esse deve ser o melhor papel e o melhor caminho a ser seguido. Devo dizer que o meu partido tem se reunido constantemente, que há uma preocupação muito clara com a economia nacional, que se de um lado os resultados da recuperação econômica começam a aparecer, e começam sim a aparecer, e há esse reconhecimento, e certamente por isso nós temos tido tanta preocupação e cuidado nesse debate,
Por outro lado, não se pode deixar de exigir as cobranças sobre os fatos graves que foram levantados. E é por isso que o PSDB, nesse momento, discutindo com sua bancada, compreende que o melhor a se fazer aqui na Comissão de Justiça é liberar para que os deputados votem de acordo com a sua consciência. Mas dizer que o fato de se liberar a bancada aqui na CCJ não significa que nós não iremos cobrar de maneira veemente esclarecimentos. Eu, pessoalmente, entendo que devemos levar adiante esse processo. Será assim que irei me conduzir dentro dessa comissão. Será assim que irei fazer lá no plenário da Câmara Federal. Porque nós não podemos ficar com a dúvida, nós não podemos ficar com a falta de respostas em relação a algo que afeta toda a nação. Será muito melhor para o Brasil, para as instituições, se nós buscarmos com muito rigor o esclarecimento sobre as denúncias que estão sendo aqui apresentadas. Se o Ministério Público, e de fato é preciso fazer a observação, foi precipitado ao mandar essa denúncia, porque poderia, inclusive, buscar mais informações e juntar com as outras denúncias, porque o que está em jogo não é o futuro do presidente, é o futuro do país. Nós não podemos, com isso, querer dificultar a recuperação econômica do país. E, portanto, o Ministério Público deveria e deverá ter o máximo cuidado naquilo que apresenta como forma e estratégia da sua acusação. Deveria ter, naturalmente, unificado as denúncias que afirma que vai fazer. Mas não fez, e nós temos que julgar, nós temos que analisar este pedido. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dizer que a nossa bancada na Comissão de Justiça estará liberada para se posicionar, se pronunciar. Mas esse deputado aqui quer afirmar à população brasileira que nós queremos, como todos querem, mais esclarecimentos em relação a esses fatos que são graves e que são relevantes e que influenciam a vida nacional. Próximo.